Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, fala conosco nessa noite, pedimos que o Senhor possa alimentar o nosso espírito, a nossa alma nessa batalha diária, fortalece o nosso entendimento, amplia a nossa visão e seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite, para quem anota, é reerguer é a melhor escolha. Diga, reerguer é a melhor escolha. O que é reerguer? Significa levantar-se. Significa se levantar após uma queda, um fracasso, uma situação complexa. Todos nós, em momentos da nossa vida, temos decepções, temos tristezas, amarguras, perdas, né? Nós temos isso. Todos nós, creio eu, nascemos e vivemos para conquistar, para crescer, para evoluir, para avançar. Há em nós um desejo de fazer a diferença no mundo, assim como os homens e as mulheres da galeria da fé em Hebreus 11. O verdadeiro cristão, ele é imbuído dessa vontade, dessa necessidade de fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas que amamos e das pessoas que nem conhecemos, que nem temos relação e encontramos pela nossa jornada da vida. Acredito que sonhos e projetos estão presentes na maioria dos humanos que ainda andam sobre a terra. É natural, porque esse DNA, ele foi implantado por Deus. Sonhar, projetar, crescer, conquistar, avançar. Isso não vem de nós, isso vem do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 1, o verso 27 e 28, lá no início de todas as coisas, Deus diz, após criar o homem, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes deu uma ordem: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, uma das primeiras ordens que Deus deu a nós humanos foi multiplicar, foi crescer, foi conquistar e dominar. Claro que há aqueles que são dominados pelo mal, que dominam de forma ruim, mas Deus implantou em nós. Deus não nos fez para ficarmos passivos diante de oportunidades que Ele abre para a nossa vida. Deus não nos fez para regredirmos. Deus nos fez para avançar, para conquistar, para ampliar. Deus fala no Velho Testamento: estende, alarga a tenda, enfinca as estacas, prepara as cordas, porque eu vou transbordar de bênçãos. É um Deus que nos desperta, é um Deus que não nos fez para sermos derrotados. Podemos até perder algumas batalhas nós, mas a vitória no final em Deus é certa, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Então esse sentimento de conquista vem dele. Pior coisa que pode acontecer para um ser humano é não ter sonho, é não ter projeto, é se acomodar na vida, é não querer avançar, não induzir os filhos, aconselhar os filhos a ir além. Não dá para estagnar enquanto estamos sobre a terra. Então Deus, Ele já nos deu essa direção. E são, queridos, justamente os sonhos, os projetos, os desejos que nos impulsionam. Um homem ou mulher sem sonho é uma pessoa quase que morta. Nos impulsiona a acordar de manhã. Às vezes ter 1, 2 empregos.
a vir mais à igreja, porque o sonho do ministério, o sonho de servir, o sonho de agradar a Deus, o sonho de ter um casamento abençoado, de conhecer uma pessoa, o sonho de passar no concurso, de ter a própria empresa. É esses sonhos e projetos que nos fazem investir tempo, recursos, dinheiro, energia e fé. Para quê? Para que se tornem realidade. Não tem uma vara mágica, não tem uma varinha de condão, não tem assim, tuf, está tudo pronto. Então isso nos impulsiona, e a gente sonha, e a gente projeta, e a gente faz, a gente estuda, a gente abre, fecha, acorda, dorme, e a gente vai. Mas quando não dá certo, quando dá errado, quando a gente quebra, ou a empresa, ou a cara mesmo, com relacionamentos, com amizades, com decisões, grande parte ou a maioria das pessoas ficam devastadas por dentro, acabadas, tristes, agoniadas, muitas tiram a sua vida. Mas por que essas derrotas momentâneas, essas perdas momentâneas, abalam tanto o psicológico humano? Gera tanto desânimo, nos joga tanto para baixo. Realmente, queridos, não é fácil. Eu já quebrei 3 vezes antes de chegar onde eu cheguei. Já me decepcionei com amizades, com ovelhas, com parceiros, com pastores, comigo mesmo. Acho que quem mais me decepciona sou eu mesmo. Então, não é fácil assimilar sonhos falidos, sim ou não? Sim. Não é fácil fechar a porta de uma empresa, eu já fechei, é doloroso, cheio de dívida, de problema, de conta para pagar. Não é fácil terminar um casamento onde você ainda sonhava e o seu cônjuge não sonhava mais com você, o seu namorado, a namorada, o seu noivo, a sua noiva. Não é fácil você se entregar numa igreja e de repente você ser excluído, isolado e não ter como usar os seus dons, o seu ministério. Uma amizade em que você confiou, caminhou, chamou de irmão, de irmã e de repente te traiu pelas costas. Não é fácil, porque quando a gente fracassa vem aquele sentimento de culpa, de vergonha das pessoas, de desânimo. E as perguntas que a maioria faz de nós: onde foi que eu errei? Por que isso está acontecendo comigo, ó Deus? Quem já fez essas perguntas, pisca os olhos. Olha o tanto de gente. O que eu vou fazer agora diante dessa situação? O que será de mim? Quem já não falou isso? Uns exageram e dizem: ó Deus, por que me abandonaste? Os sentimentos de derrotas, queridos, se a gente não vigiar para se reerguer, eles se tornam como cortinas que nos impedem de ver as coisas com clarezas e novos sonhos e novos projetos. Pessoas que não tiram essa cortina da perda, ela fica negativa, pessimista, vulnerável, exposta. E o inimigo entra nessa hora, tira sua vida. Você não vale nada, você não vai conseguir, e se não bastasse, usa a boca até do marido, da esposa, do irmão. Quem bate na porta quando você está nessa situação? Primeiro a bater é a sogra. Alô, aqui mora o fracassado, a fracassada. Queridos, quantas vezes muitos de nós passam por isso? Às vezes nós até temos um relacionamento, estamos na vida, estamos andando, estamos tentando de novo, mas por dentro nós estamos destruídos. O sorriso é falso. Nós só vamos porque temos que pôr o pão em casa, muitos vão porque não tem como ficar sem trabalhar, mas desanimado. Hoje a nossa jornada desta noite será sobre a importância de darmos a volta por cima, ou seja, nos reerguermos. Se houver qualquer situação na sua vida que você precisa se reerguer, Deus te trouxe aqui nessa noite para isso. Hoje faltou a metade da igreja, mas quem tinha que vir para ser abençoado veio. Porque não adianta trabalhar de manhã e não vir no culto de noite. Eu não entendo essas coisas. Mas tá bom, fala com seu irmão: você veio.
Deus hoje vai te dar duas estratégias. E você vai se reerguer em nome de Jesus. A nossa jornada é sobre isso. É os momentos difíceis que passamos, estamos passando ou podemos passar um dia. Nós vamos reencontrar a inspiração e ajuda no Deus Todo-Poderoso. A nossa saída sempre está em Deus. Não há uma luz no fim do túnel, há uma luz do começo ao fim do túnel, e essa luz é Jesus. Nós vamos sair desse túnel estreito. Iluminado, não é tateando, é vendo, é enxergando, é ampliando, é confiando, é crendo. É noite de se reerguer em qualquer área da sua vida. Nós vamos ver só duas coisas nessa noite. Dois elementos importantes para reerguer é a melhor escolha. Não tem outra escolha. Se você não se reerguer, se você não permitir que Deus te ajude a se reerguer, você vai ficar na lona, não vale a pena. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha dor. Você quer disputar a dor? Vamos junto. Quer disputar lágrima? Vamos junto. Não há lágrima, não há dor, não há humilhação, não há tamanho de dívida que possa abalar a capacidade do nosso Deus agir em nosso favor. É noite de se reerguer. Primeira coisa que nós temos que entender: reerguer é um processo, não é apenas um ato. Diga comigo, reerguer é um processo, não é apenas um ato. Muitas pessoas não entenderam isso, e quando elas quebram ou terminam um relacionamento de forma ruim, já parte para outro imediatamente, querendo mostrar que está tudo bem, que vai, já abre outra porta correndo, e de novo dá com os burros na água. De novo dá para trás. Por quê? Porque não entende que é um processo. Se nós falhamos, se nós caímos, se nós sofremos, se nós agimos errado, se planejamos errado, agora é um processo, querido. É um processo. Uma das coisas mais importantes para nós, ao pensarmos em recomeçar, em reerguer, é que esse processo não é um evento único, é um processo. E durante esse processo nós vamos buscar em versículos bíblicos, em oração, em atitude. Para quê? Para encontrar inspiração, para firmar a nossa mente de novo de que em Deus nós somos capazes, de que em Deus nós podemos todas as coisas, de que em Deus nós saltaremos essas muralhas difíceis do momento complicado da nossa vida. Tem alguém aí? Amém. Que cada dia que tomamos a decisão do processo de levantarmos de novo, reerguermos, é uma oportunidade de fazermos diferente e melhor. Não dá para cometer o mesmo erro duas vezes, amém ou não? Cutuca quem está dormindo e fala, não dá para cometer o mesmo erro duas ou três vezes. Não era crente, casou, não observou como o camarada tratava a mãe, ou como a mulher tratava os pais, aí apanhou, largou o casamento, converteu, quer casar de novo, vai escolher um crente que maltrata a mãe de novo? Ah não, mas é tão bonitinho. Mas depois o diabo se manifesta, e ele fica tão feinho. Pastor, mas eu estou 2 anos sem namorar, aguenta. Pastor, mas eu estou com 40, tudo que vier à mão não posso jogar fora. Pode. Deixa Deus trazer a bênção. Pastor, mas eu não aguento mais trabalhar de empregado, eu vou abrir qualquer coisa, de qualquer forma, eu vou arrumar um dinheiro emprestado, aí já pega o juro de 20%, abre o negócio, o juro come tudo, mistura o dinheiro particular com a empresa e quer culpar Deus. Quer culpar Deus? Não, eu preciso entender que quando eu vou reerguer, eu estou buscando uma nova oportunidade, eu serei diferente e eu vou escalar melhor a minha oportunidade. Pense em Pedro. Todos nós temos o direito de reerguer, todos. Não existe na Bíblia, diz assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus, não tem isso na Bíblia.
Na Bíblia tem que o cair é do homem, mas o levantar de Deus não tem com essas letras. A história de Pedro, por exemplo, nos ensina que vale a pena recomeçar. Você sabe melhor do que eu que ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele se encontra com Cristo, ele tem o seu momento, a sua escalada de reerguer, e ele pede perdão. Ele dobra os joelhos antes de encontrar com Cristo e pede perdão. Pedro chorou quando dobrou os joelhos naquela praça e pediu perdão ao Cristo que já estava indo para ser crucificado. Mas Pedro conseguiu lidar com aquele fracasso momentâneo. Quando ele escolhe a jornada de se levantar, ele pede perdão. E ele se torna um dos maiores exemplos de fé para nós que creem em Jesus Cristo. João 21, Evangelho de João 21, capítulo 15 ao 17. Assim, após tomar o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha o processo que Jesus usou de reerguer, trazendo em Pedro a confiança que ele havia perdido, porque quando ele chora, ele entendeu que negou a quem ele amava. Certamente veio no seu coração o entendimento meu, a dúvida se ele amava ou não amava, porque quem ama não nega. Aquilo que você errou, ou eu, aquilo que nós fracassamos, quando você começar o processo de reerguer-se, Deus vai vir e vai trabalhar aonde está mais fraco em você. Deus vai trazer oportunidades ou pessoas para te questionar aonde você está se sentindo fraco. Porque Deus não vai usar a sua força, Deus vai curar a sua fraqueza primeiro. Jesus respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Versículo diz Jesus: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16, outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Foi fortificando dentro dele. Quando eu quebrei a terceira e última vez, aí já é uma palavra de fé, amém ou não? A terceira e última vez, eu fui trabalhar de novo de empregado para as pessoas, porque eu não tinha ânimo de começar um negócio. Eu não estava duvidando da capacidade que eu tinha. Eu estava duvidando que as pessoas me dariam crédito. Eu tinha vergonha dos meus filhos, da minha esposa. Tinha vergonha dos meus amigos. Tinha vergonha da igreja. Tinha que vir pregar. Lição: seja a queda do tamanho que for, não pare de servir a Deus. Não pare de servir a Deus. Então Deus tocava no meu coração, me colocou para administrar uma empresa grande dos outros. Quase 300 funcionários, 71 filiais. Olha o que acontece com a gente. Um cara pálido, mineirinho, morando no Maranhão pela primeira vez, todo acabado, sem muita fé nele mesmo, longe da igreja, que se disse, você vai lá, foi em línguas não, é porque travou mesmo. E eu vou tomar conta de uma coisa dos outros, eu não dei conta de tomar da minha. Graças a Deus, ali eu tomei uma postura como eu estou te pregando nessa noite. Eu gostaria que você tomasse uma postura nessa noite, seja qual for a área da sua vida, você vai dizer: eu vou me reerguer. Em Deus eu posso me reerguer. Aí Jesus, no versículo 16, outra vez pergunta: tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Pedro ficou angustiado, porque era a dor que ele tinha, era a dúvida que ele tinha, é onde ele caiu, ele traiu quem amava. Então ele se perguntava: será que eu amo? Será que eu amei o suficiente para não ter traído? Isso penso eu, não está escrito na Bíblia, não tem lógica. Você me ama, ele angustiou. Porque Jesus perguntou a terceira vez, estava entrando a cura. Então ele assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas. O Senhor sabe. Por favor, entenda de uma vez por todas.
eu me recuperei, eu entendi onde eu fracassei, foi no te amar, eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: aonde você fracassou, as minhas ovelhas olhavam para você, você me negou, toma de novo o cajado, porque eu confio em você. Reergueu Pedro, ninguém mais segurou aquele homem, ninguém mais deteu ele, ninguém mais parou Pedro, ninguém mais vai te parar quando você se erguer. Deus quer curar aonde você perdeu, aonde você caiu, aonde te machucou, aonde gera dúvida, aonde gera insegurança. Tem alguém comigo? Fica claro na história de Pedro que não importa se fomos nocauteados pelas circunstâncias da vida, se fomos à lona, se nossa opção for arrepender e reerguer e projetar de novo, Deus está pronto para ir conosco. Aleluia! Deus é bom. Erguer é um processo de paciência, de perseverança, de fé. Nem sempre nós vamos ver os resultados imediatos, mas é importante confiar e dar um passinho de cada vez. Estou me usando como exemplo, o que é real. A igreja sabe, eu fui para o Maranhão, do Maranhão fui para Belo Horizonte, trabalhei em 2 empresas, na segunda tomei uma pernada grande, fui levantando, voltei para casa, numa viagem marcada fora do Brasil, a libra 8,50 por 1, 10 dias de viajar eu tomo a pernada, a metade da viagem foi triste, cheguei lá, fui tomar café, eu, mulher, os filhos, ainda desnorteado, com a pancada, mas a viagem estava marcada, estava paga, saindo do Covid, ainda estava naquele negócio de Covid ainda, café da manhã, R$1.200, eu falei, está errado, assalto, aí fui no celular, quanto está a libra? 8,50, e agora? Vou lavar carro, trabalhar aqui, para pagar as contas. Tudo isso nós passamos no processo de reerguer. Hoje, quando você me vê mais ou menos como eu estou, você acha que foi fácil? Foi não, chorei muitas noites. Gritei muitas vezes a Deus. Quis ir embora de onde eu estava muitas vezes. Fui em obediência, porque Deus mandou para lá para tratar eu e a Daniela. Você acha que eu não fui tratado nesses 5 anos fora? Fui tratado. Você acha que eu não passei por humilhação? Passei. Você acha que no Maranhão não fui ameaçado de morte, não me deram carreira na caminhonete com 3 homens armados? Deram. Você não sabe a metade da história. Metade da igreja indo embora porque eu fui embora, o coração dilacerado. Pessoas que eu amava, confiava, dei madrugadas, finais de semana, me abandonando porque eu tinha que dar comida à minha família. Foi fácil não, reerguer não é fácil, mas é possível em Deus. É doloroso, mas o remédio, o bálsamo, vai vir de Gileade sobre a nossa vida. Tenha coragem, levanta a cabeça e ergue. Quando eu falo de processo de reerguer, a minha mente vai logo em Jacó. Sim ou não? Sim. Jacó, para quem não sabe, foi um personagem, olhando para o Marco ali, não é personal não. Um personagem central da Bíblia, um dos patriarcas de Israel, não é verdade? Filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, e a história dele é essa, de conflitos, de aprendizagem, de marcas, de enganos, de reconciliações, e depois finalmente um homem forte em Deus. Se tem um processo de reerguer para mim na Bíblia, é de Jacó, fantástico. O homem foi embora de casa sem nada. Nada, irmão, sabe o que é nada? A roupinha do corpo, nem travesseiro ele levantou, porque a Bíblia diz que ele pegou as pedras e fez de travesseiro, nem travesseiro ele levou. Então primeiro ele enganou o irmão, passou a perna nele na primogenitura, depois foi lá no pai lá e fingiu e pegou a bênção. Esaú ficou furioso, então ele viaja, a mãe manda, porque aquela mãe encobertava, fala a verdade. Desculpa a ausência dela aqui, mas ela encobertava o menino e punha pilha nele. Vai lá, engana teu pai, a herança é tua. E quando ele ia cair na faca de Esaú,
ela diz: vai para a casa dos parentes. Vai na casa dos parentes. Sabe aquele parente que nunca te telefonou? Agora você vai dar amém. Amém não, mas você vai. Aí você de repente fica rico, ganha dinheiro. Primeiro que te mandou o WhatsApp é aquele parente sumido, não é verdade? Chega na maior cara de pau: parente, que saudade, vim dormir na sua casa, passar uns dias. Gente, para não ter constrangimento na família que está te vendo pela internet, quem já passou por isso, pisca os olhos, olha só. É o parente, todo mundo tem um parente aproveitador, que desapareceu e depois voltou na hora boa. Então ele era esse parente, ele ia chegar lá onde ele nunca foi, pedir socorro. A viagem dele teve um encontro com Deus. Jacó partiu de Padã Arã, encontrou com Deus em uma visão, recebeu a promessa de bênção, aí a que deu a Abraão, e ele também se casa com Lia e Raquel. Por que está dando certo? Porque ele entrou no processo de se reerguer, amém ou não? Às vezes a gente tem que sair de perto da onde foi o problema, sim ou não? Das pessoas que nós machucamos um pouco, é assim que ele fez. Talvez por isso Deus me tirou daqui. Depois, quando ele passa tudo aquilo com o sogro dele, e ele casa com as irmãs, que ele volta, ele luta com o anjo. Irmão, que loucura, anos e anos, trabalhando, lutando, leva as mulheres embora e depois vai lutar com o anjo. Eu estou lá querendo lutar nem com ser humano, muito mais com o anjo. No caminho de volta, Jacó lutou com o anjo, que feriu ele na coxa e mudou o nome dele para Israel. Em todo esse período que eu estou resumindo, ele encontra com Esaú, ele se perdoa. Pastor, o que aconteceu? Jacó, que saiu, perdeu tudo. Perdeu a primogenitura, que ele tomou do irmão na malandragem, apesar que o irmão aceitou, mas ele perdeu a bênção que tinha dado para ele, perdeu o direito de ficar em casa, de comer bem, dormir bem, de estar com a mãe, anda esse deserto, sofre com o sogro, volta, reconcilia. Pastor, ele reergueu. Jacó, foi ele que gerou as 12 tribos de Israel. O leão da tribo de Judá, ele gerou Judá. Ele gerou José, que nos dá tantas pregações, tantos exemplos. Imagina se Jacó não entra para se reerguer. Porque eu quero dizer para você, queridos, é que enquanto você não se reergue, você não está vendo o tamanho do plano de Deus. Às vezes Deus está querendo que você se permita se reerguer, porque Ele quer gerar tribos, vidas, pessoas, vá na sua vida, através da sua vida. Alguém entendeu? Foi depois do processo de reerguer que veio todo esse milagre, que Jacó gerou e virou Israel, pai das 12 tribos, onde Deus fincou o seu povo. Você tem herança em Deus, você não pode ficar abatido, você não pode ficar vencido. Deus tem muitas coisas ainda para gerar através de nós e para nós. Levanta hoje e reergue. É noite de se reerguer, não há outra opção. E Jacó, além de tudo isso, ele morreu aos 147 anos. Viveu bem, comeu bem, teve a oportunidade de abraçar José antes de morrer, de abençoar os netos. Quem se reergue vai colher coisas que nunca sonhou em colher. Você está disposto a entrar na presença do Senhor? Na jornada de se reerguer, não interessa o lugar, aonde está a perda. Podemos escolher, queridos, reerguer ou nos vitimizar, achando que nunca mais vai dar certo. Não, queridos, eu tenho que escolher me reerguer, entender que foi um período de aprendizagem e transformação na minha vida. A trajetória de nós cristãos é assim, é uma maratona, não é uma corrida de velocidade rápida. Enquanto nós vivemos é uma corrida. Sabe, queridos, então, Jacó se reergueu através de um encontro com Deus, na jornada de se reerguer. Ele passou um processo de transformação espiritual e pessoal. Então, mesmo que você tenha caído ou fracassado na vida sentimental, na vida financeira ou espiritual, tem que passar pela vida espiritual.
tem que reerguer, é o primeiro passo. Comece um jejum forte, volte a ler a Bíblia, volte a orar. É doloroso no início. Você subia nos montes antigamente, volte a subir, volte a tirar um tempo maior para Deus. Comece por aí, comece como Jacó, viu Deus, sonhou, ergueu um altar, fez um pacto com Deus. Se o Senhor me abençoar lá, eu te darei a parte de tudo que o Senhor me entregar. Sabe, não tem como reerguer numa área da vida se não começar pelo espiritual. Quanto mais rápido nós entrarmos nesse processo junto com Deus, mais rápido nós nos ergueremos. Amém ou não? Eu lembro o dia que não esqueço, eu conto isso muito. Quando eu cheguei de viagem, a solução era ir ou ir. Me fizeram uma oferta de emprego com um salário alto, mas eu não achei que aquilo era honesto. Não era honesto. Eu voltar para onde eu nunca mais falei que iria voltar. Ia usar a minha capacidade que Deus me deu para servir aqueles que fazem coisas erradas. Uma pessoa diz: vai, aceita, você não tem nada, voltou sem nada, precisando. Eu falei: não é possível que eu passei 5 anos fora para ficar acabado, destruído. Lá em casa, no home, eu conto muito isso, já contei aqui, eu abri a mesa, uma mesa que abre no meio, e orei e convidei o Deus para ser meu sócio majoritário. Mas fiz como Jacó um pacto com Deus, uma aliança nova. Se o Senhor for meu sócio majoritário e abençoar essa empresa que eu vou começar, nessa empresa não vai haver mentira. Se errar, vamos pedir perdão de pressa e dar meia volta. Não vamos sonegar nem 1 milímetro de impostos. Não vamos mentir, não vamos maltratar as pessoas. Vamos entregar o que prometemos. Hoje, faz 3 anos dessa oração. 3 anos da minha jornada. 3 não, 5 e mais 3 de reerguer. Como Jacó, eu não gerei tribos, mas pela grande misericórdia dele por me colocar e me reerguer, mesmo encontrando pessoas em Minas que me jogaram coisas na cara, mesmo aqueles que tentaram me desanimar e não acreditar no início, hoje eu sou, graças ao Senhor, com aquela empresa gerador de empregos. Servos de Deus que não tinham quase nada estão abençoados, estão crescendo, e eu me alegro com isso. Vidas, teve um testemunho no final do ano, no evento da igreja, seguranças no interior. Quem trabalha comigo sabe, dando lá o testemunho que foram abençoados, que estavam sem solução, e viu Deus colocar a mão através da ímpetos. Deus quer te usar, deixa Ele te levantar. Você é um abençoador, mas como Abraão, ele diz: Abraão, eu te abençoarei, e será a tua bênção. Ergue o teu coração, ergue a tua alma, ergue o teu espírito, ergue o teu intelecto, ergue o teu projeto, ergue o teu sonho nessa noite. Deus está te chamando, vem para o processo, que eu vou te erguer para as nações. Quem crê nisso, diga amém. Quanto mais rápido você entrar, melhor. Entra no processo de reerguer. Levanta essa cabeça. Segunda e última coisa, no processo, cerque-se de boas pessoas, bons pensamentos, bons projetos e do nosso bom Deus. Amém ou não? Vou repetir para quem está anotando. No processo de reerguer, né? Cerque-se de boas pessoas, bons pensamentos, bons projetos e do nosso bom Deus. Cerque-se disso. Cerque-se disso. Cerque-se de pessoas boas. Afaste as linguarudas, os fofoqueiros, os mentirosos, os puxa-saco. Aqueles que quando você faliu em qualquer área da sua vida e te deram as costas, ore por eles, perdoa eles, mas não põe na sua roda de novo. Se você pôr pessoas que você não pode confiar, que vão te trair, você vai falir de novo. Guarde isso no seu coração. Cerque-se de boas pessoas, porque Deus, o que Ele vai fazer quando você entrar e eu no processo? Salmo 147, versículo 3. Somente Deus cura os corações quebrantados e lhe sara as feridas.
Todo processo de derrota deixa feridas em nós, abertas. Todo processo de perda deixa em nós feridas e dores. Às vezes com nós mesmos, às vezes com outras pessoas. Ele é o único que vai sarar as nossas feridas durante o processo. Que eu posso te afirmar biblicamente, você vai entrar hoje no processo de reerguer, com dor, com ferida, mas durante o processo Deus vai cicatrizar. Deus vai sarar. Pastor, qual o melhor momento para que eu possa me reerguer? O melhor momento é agora. É hoje, é amanhã cedo, amanhã de tarde. Deus está vivo, Deus não morreu. Como é que chama aquele filme? Deus não está morto. Qualquer hora, mas a hora é agora. Sai daqui hoje, irmão, e bana tudo, rasga papel velho, joga para fora isso tudo. Deus me cura, me tira esse medo, essa insegurança. Eu vou lá e vou conquistar de novo. Melhor momento é agora. Deus sempre vai nos dar uma chance. Sempre. Nós temos que ver o recomeço, o reerguer, como uma oportunidade divina, gente. Deus é Deus de reerguer, de recomeçar. Gênesis 6 tem o quê? O que tem em Gênesis 6? Um crente aí sem abrir a Bíblia. Noé, o dilúvio. O que na verdade o dilúvio foi? Um recomeço da humanidade. Milhares morreram, sobrou Noé, a família, para recomeçar. Reerguer, gente, seja sincero. Você passa dentro de uma arca daquela fedorenta, eu acho que aqueles bichos lá é fedorento. Não tinha spray, não tinha nada. Tudo que é bicho lá fazendo o que tinha que fazer. Eu penso que família junta esse tempo todo ali passando esse aperto não deve ser fácil. Vocês não, né? Eu também não. Nossa família aqui, tudo de nós é santo, né? Deve ter tido lá seus problemas. Abre a arca. Não tem mais ninguém. Já parou para pensar nisso? Quem vai reerguer? É nós. Aí Noé fala, toca aqui. Não, senhor. Reerguer, irmãos, é como olhar e não ter mais ninguém. Qual é a chance? Você traz quem vale a pena caminhar com você. Você traz quem Deus separou para caminhar com você. Mas quem abriu a porta da arca pelo lado de fora? Valendo uma bicicleta. Quem? Quem? Deus! Esse calabouço, quando a gente quebra, perde a pessoa amada, machuca, vem de uma doença difícil, esse processo que a gente não quer sair lá fora mais, é só você levantar que Deus vai abrir a porta pelo lado de fora e vai te trazer para ver novos céus, novas terras e novos milagres para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. É isso. Para de olhar para trás. Reerguer não é fácil, mas é possível em Deus. Agora, reerguer é um processo de entrega de confiança. Preciso confiar. Se eu olhar um pouquinho para o lado, não vou. Se eu lembrar de alguma coisa, eu não vou. Eu preciso confiar. Sabe por quê? A gente não sabe o que o futuro reserva. Jeremias 29:11. Mas a Bíblia te dá uma dica para você reerguer com segurança, com fé. Porquanto somente eu, seu Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito. Planos de fazer vocês prosperarem. Vale um amém? Não de causar dor nem prejuízo. Plano para te dar esperança. Mas não vai dar só esperança, Ele te garante um futuro melhor. Levanta para reerguer. Levanta a alma, o espírito, a confiança. Vai para cima. A promessa é dEle, não é minha. Eu não cumpro, Ele cumpre. Ora, a estratégia é simples, queridos. É começar hoje de onde você está e como você está.
Pastor, não tenho dinheiro nem por ônibus, vai a pé. Pede carona, eu te levo, onde é? Pega o currículo, vamos embora. Uma vez aqui na oração, acho que uns 2 anos atrás, tinha muita gente desempregada. Aí o irmão chegou, pastor, o que, tal, desanimado. 3 anos tentando emprego. Eu lembro que eu falei assim, você tem distribuído currículo? Ele falou, não. Você quer o quê? Que o anjo te busque em casa? Vai, tira xerox, imprime esse negócio, arruma um negócio emprestado. Não tinha dinheiro nem para o 11 direito. Aí, solta currículo, nós vamos orar, Deus vai abençoar. Não foi nem 30 dias depois, ele deu testemunho na oração. Deus abriu a porta, porque ele reergueu. Sabe por que ele não entregava currículo mais? Porque estava desanimado, estava decepcionado, tinha feito umas 80 entrevistas e não tinha passado. Então é a hora de reerguer. Como é que ele mostrou para Deus que ele queria entrar no processo de reerguer? Entregando currículo. Vai dar certo. Meu currículo é bom. Tinha nada, eu não tinha nem uma página. Mas entregava. Se eu não me falha a memória, começou ganhando R$2.200. Tá, felicidade só. A estratégia é começar onde você está e como você está. Pare de lamentar o que você perdeu, pare de levantar o que você deve. Você tem que levantar e reerguer para pagar, para recomeçar. Onde está isso na Bíblia, pastor? Isaías 43, 18 ao 19. Deus diz, não vos lembreis dos acontecimentos passados. Fala com o irmão, para reerguer, fala com ele, para reerguer. Tem que largar o passado, de perdas, de derrotas. Nem considerei os fatos antigos. O maligno já soprou no ouvido dos dois, e você não precisa nem pagar as dívidas antigas, esquece o passado. Não. Eu estou pagando as minhas até hoje, cada ano eu pago, estou quase acabando. Quando eu quebrei a última vez, eu fiquei devendo naquela época R$5,5 milhões. Se hoje é dinheiro, naquela época era muito mais. Está faltando um beicinho de purga assim, aqui está. Eu fiz uma promessa para Deus, quando o Senhor começar a me abençoar, parte eu vou pagar a dívida, parte eu vou usufruir. Estou cansado. Aí eu estou cumprindo, estou usufruindo. É ou não é? Sei lá se Jesus me chama amanhã, eu estou só pagando dívida. Mas eu estou cumprindo, viu, irmão? Eu pago e está acabando. Então, sim, não considere os fatos antigos, é os fatos que te machucaram, é os fatos que te levaram ao fracasso. Olha o que Deus está te prometendo se você entrar no processo. Eis que realiza uma nova obra que já está para acontecer. Você não percebeu, não? Ele te trouxe aqui hoje para você perceber, irmão. Ele tem coisa nova, grande, maior para a sua vida. Levanta e anda. Toma esse leito da derrota, joga fora e anda. Não percebe ainda? Eu estou passando pelo caminho, começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita, é o processo. Que queres que eu te faça? Você que sabe, você quer uma empresa? Você quer um dom espiritual? Você quer viajar as nações por Deus? Você quer um casamento bom? Se estiver casado, você não pode pedir outro, tem que melhorar esse. Está solteiro, quer casar? Resolva com Deus. Quer uma casa, quer um carro, quer alguma coisa boa, mas não esquece do espiritual. Comece pelo espiritual. Comece pelo reino, e as demais coisas desse processo de se reerguer serão dadas a vocês. Ele diz, eis que eu faço novo, não percebe? Você está no deserto, tá? Eu vou pôr um caminho aí no seu deserto, está escrito aqui. Olha, vou pôr aí. Está seco, eu vou pôr um rio. E onde o rio passa, o que acontece? Floresce, brota, frutifica. E esse rio, ele sai do trono de Deus. Está na hora de levantar.
Dizer: Senhor, o anjo bate lá na água, mas eu estou tão desanimado e depressivo que eu não consigo chegar lá na campanha da fé de quarta-feira. Jesus fala: toma teu leite e vamos passear a quarta-feira. É lá que eu vou levantar você. Viu a tonalidade da voz pentecostal? Ah. Eita glória! Estou acabando, mas não posso acabar sem falar. E José? E José? Tem até uma frase que roda o mundo, né? E agora, José? Não tem? Quando a coisa aperta, você fala: e agora, José? Vendido como escravo, né? Foi acusado por aquela vagabunda. E hoje eu tô pacífico. Mulher casada, um jovem virgem, mentiu porque ele falou: não, mocreia, bruxa velha, eu estou fora, correu. E ela mentiu, pôs o coitado na cadeia, porque o homem sabia que era corno e não mandou matar ele, porque na época matava. Falou: é só mais um, vai para a cadeia. Preservou a vida dele. Por que eu citei José? Porque se tem uma coisa nesse mundo, é as pessoas e o diabo planejam contra a gente o tempo todo. Você acha que não, gente? É parente, é amigo, é gente de igreja que quer derrubar a gente. Não vou mentir para você não, é verdade. E é em toda igreja. No meio do joio, do trigo tem joio. Cuidado com o que você conta para as pessoas. Cuidado com o que você revela dos seus sonhos. Essa mania de abrir sua casa para um estranho ver de fora a fora, é igual aquele rei lá, perdeu tudo. Contar quanto sua empresa está faturando. Gênesis 50, 20. Olha o que José fala, é o que você vai falar para eles. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem. Faz assim, ó. Deus transformou o mal em bem. Se você entrar no processo de se reerguer, o mal será transformado em bem. Na sua vida, na sua casa, na sua mente, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Apropie-se disso. Viva isso. Quer mais um? Lembra do filho pródigo? A parábola dele narra o quê? A história de um homem que tem 2 filhos, o filho mais novo, insatisfeito. Adolescente, sai de casa. Pede ao pai a herança, dá cá. Antecipa a minha herança. Vai não, meu filho, para com isso, toma, antecipa. Ele gasta tudo, você sabe disso, ele come junto com os porcos. Aliás, ele disse, se eu não falo em memória, que na casa do pai dele os porcos comiam melhor do que ele. Não é isso? Quando acabou os recursos, quando acabou a alegria, sabe aqueles crentes que ora na igreja, a gente ora com eles, a gente jejua com eles, para Deus realizar o sonho, tirar eles da miséria. Não tem dinheiro para comprar band-aid. E a gente ora, a gente luta, a igreja luta, já passou, foi muitos. Quando ganha um dinheiro, ou passa num concurso bom, começa a minguar na igreja. Vem um domingo, falta 2. Vem um, falta 4. Tem viagem o tempo todo. Tem compromisso o tempo todo. Por quê? Igual o filho pródigo. Ganhou até perder, mas pelo menos ele falou, vou me reerguer. Como que ele vai se reerguer? Volta para casa, pedindo o quê? Perdão. É o que nós temos que fazer com Deus hoje. Perdoa, Deus, eu abri um negócio sem sua autorização, eu casei sem sua autorização, eu namorei sem sua autorização. Oh, Deus, me perdoa, eu deixei a igreja, eu sou um desigrejado, porque eu achei que era legal. Oh, Deus, eu estou nessa igreja ali, porque lá é bacana, tudo é show, tudo é louco. Oh, Deus, me perdoa, eu quero voltar para casa. Ele queria tanto entrar no processo que ele disse para o pai dele, me trata como um empregado, como um servo na tua casa. Para que a gente levantar hoje a cabeça para se erguer, Deus vai falar o que o pai dele disse, vou te receber com alegria, vai haver festa.
Deus quer o seu bem e o meu bem. Deus quer a minha prosperidade e a sua. Deus quer nos tratar, Deus quer nos curar. Deus quer perdoar os nossos pecados. Mas Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um arrependimento sincero. Deus quer pessoas que têm coragem de dizer: eis-me aqui. É isso, queridos. Ou seja, a lição da parábola é o amor incondicional que Deus tem por nós. Deus se alegra quando a gente quer se reerguer. Encerrando, tem um filme muito bom, chamado Homens de Honra. Quem já viu? Quem não viu, procure ver, é antigo, mas é top de linha. Homens de Honra, é um homem negro, humilde, que sonhava em ser mergulhador da Marinha dos Estados Unidos, que naquela época que ele queria, não era fácil, havia o racismo, havia o afastamento. Numa cena específica, depois que ele sofreu, você vê o filme, ele sofreu barbaridades, né? Quem viu sabe, dói na gente, mas sofreu, mas ele queria se reerguer, ele queria estar lá no topo, ele queria fazer. Tem um pedacinho do filme, que o cara pergunta a ele assim: por que você quer isso? Quando você for reerguer, o diabo vai te perguntar, de outras formas, por que você quer isso? Por que você almeja isso? Por que você sonha isso? Ele responde assim: porque me disseram que eu não conseguiria. Aleluia, coisa linda. Tomara que o diabo fale com você que você não vai conseguir, aí que você vai se impulsionar. Se algum parente, amigo falar que você não vai conseguir, você vai se impulsionar. Nós temos que entender que com Deus nós vamos superar as falhas e os limites. Eu vou voltar para o texto básico que eu abri. Provérbios 3, 5, 6, para você se reerguer. Confia no Senhor de todo o seu. Você tem que entrar no processo hoje ou amanhã, confiando de todo o coração. Não te apoie no seu próprio, porque foi o nosso entendimento que nos fez fracassar. Quando eu quebrei na construtora, eu acusava todo mundo. O governo que me devia e deve até hoje. Os precatórios que viraram. Os meus engenheiros que ganhavam bem não fizeram os cálculos certos. Durante 5 anos eu acusava. Um dia o Espírito Santo falou comigo: quem era o responsável por tudo? Uma lágrima escorreu. E pela primeira vez eu disse em alta voz e passei a dizer às pessoas: o responsável sou eu. O responsável pelo seu fracasso é você. Se te enganaram, você permitiu. Se entrou no negócio ruim, você não estudou direito o negócio. Se você deu um passo sem orar e esperar a resposta, foi uma decisão sua. Foi uma decisão sua. E ele diz: não te apoie no seu entendimento. Versículo 6: reconhece o Senhor em todos os caminhos, ou seja, em todo o processo de se reerguer. Reconhece Ele. Põe Ele em primeiro lugar de verdade. Fala com Ele, pede autorização, conversa com Ele. Chama o Espírito Santo para toda decisão que você vai tomar. Ele ainda fala. Ele usa pessoas, a natureza, é só você estar atento. Ele traz respostas de várias formas. Se você fizer isso, confiar de coração, apoiar nele, não no entendimento, e reconhecer Ele, Ele endireitará os teus caminhos, as tuas veredas, os teus sonhos, os teus projetos, e você vai reerguer. E as pessoas dirão: é Deus na vida dele. Por isso, o tema dessa noite: reerguer é a melhor escolha. Fique de pé para se reerguer nesta noite, em nome de Jesus. Estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se
de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é, eu agirei, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Alguém nessa noite que precisa se reerguer na fé, na presença de Deus, no espiritual. Às vezes não tá nem desviado, só está mesmo frio. Se quiser se reerguer nessa noite, levante sua mão onde você estiver. Erguer o seu dom, o seu chamado, despertar o dom que há em você, se posicionar de novo nesse reino maravilhoso. Alguém nessa noite? Amém, corre aqui, quero te abençoar. Quem mais? Quem mais quer vir? Eu quero te abençoar. Se tiver alguém também que quer confessar Jesus ou reconciliar com o reino, vem para cá. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer te levantar, Deus quer começar a te reerguer neste ponto que você sofre, nesse ponto que você se decepcionou. Se tiver alguém, vem agora. Quero abençoar a sua vida. Deus quer te levantar. Venha, meu irmão, Deus vai te abençoar. Vai abrir coisas novas na sua vida. Há mais alguém? Vem nessa noite. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus quer te reerguer. Deus quer te levantar, tirar as decepções, as tristezas, as amarras. Amém, glória a Deus. Se achegue aqui, quero orar por vocês também. Mais alguém? Cadê você? Não tenha medo. Glória a Deus, se achegue aqui. Glória a Deus. O Senhor veio para reerguer. O Senhor veio para te levantar. Não tem nenhuma dor que um pastor não causou em você, diz o Senhor, que Ele não possa curar. Não tem nenhum vício que Ele não possa te libertar.
Alguém entre vocês vai confessar Jesus pela primeira vez ou não? Não? Reconciliar e reerguer. Coloca a mão sobre o coração. Eu vou falar meu nome nessa oração e vocês falam o nome de vocês. Senhor Deus, eu, Manuel, te peço perdão, porque estive longe, estive ausente, não exerci o meu chamado. Ó Deus, eu entendi e eu quero reerguer, eu quero construir uma nova história, espiritual, sentimental, material, pessoal. Senhor, eu quero reerguer, Senhor, quero ser ainda mais feliz, quero conquistar mais, e conforme a palavra, eu me coloco diante de Ti para começar esse processo. Eu me arrependo e deixo o meu passado, deixo o que me decepcionou, deixo as minhas falhas, e eu coloco em Ti 100% da minha confiança. E eu, Manel, declaro que a partir de hoje eu abraçarei a Tua vontade, o Teu querer. Entro no processo e já vejo pela fé as pessoas dizendo: ergueu, e é muito maior agora, em nome de Jesus. Eu oro sobre vocês, pela fé eu quebro qualquer avaria do inimigo, qualquer contrato feito inconsciente ou consciente. Em nome de Jesus, saia a frieza, saia a dor, saia o medo, saia a insegurança, seja trocado por fé, por coragem, por ousadia. Vão e conquistem em nome de Jesus. Levante suas mãos para o alto. Deus, nós te agradecemos. Espírito Santo, não permita que a ave de rapina roube do nosso coração essa palavra, essas estratégias. Pela fé, Senhor, eu creio que verei ainda este ano vidas se reerguendo neste lugar, vidas se reerguendo nas estruturas da vida e nas áreas da vida de cada um. Espírito Santo, toma conta deles, guarda eles, livra de todo mal e do desânimo. Que a bênção esteja sobre cada um de nós, a proteção e o livramento do Senhor. Pela fé eu abençoo você e a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Ser conquistador em Deus, em nome de Jesus. Até quarta-feira.